Meus irmãos, boa noite a todos vocês, que a graça de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, inundando o seu coração e transformando você numa pessoa parecida com Jesus Cristo. Nós estamos começando a nossa live de oração nesta quinta-feira, onde nós vamos buscar a Deus em oração, vamos clamar a Ele para que Ele possa socorrer a nossa nação, o nosso mundo, nos livrar dessa pandemia. E também hoje nós vamos orar especialmente pedindo a Deus santidade, pedindo a Deus uma vida pura, uma vida consagrada, uma vida diferenciada. Nós vamos pedir para que o Senhor elimine da minha vida, da sua vida, as trevas, o pecado, elimine aquilo que desagrada ao nosso Senhor. Então já quero dar boa noite aí para todos que estão chegando aqui e já queria pedir vocês, meus irmãos, se eu estou falando com alguém aqui que ainda não se inscreveu no canal da igreja, se inscreva no canal da igreja. Se você tem o Facebook, também vá lá na página da nossa igreja no Facebook, Primeira Igreja Presbiteriana de Carangola, e você curta a página, porque sempre, ou pelo Facebook ou pelo YouTube, a gente está tentando aí levar até você um material bíblico para o seu coração, para a edificação da sua família e para a sua edificação. Então, boa noite para todo mundo que está chegando aí. Boa noite para os irmãos da igreja, boa noite para os que não são aqui da igreja, pessoal que é de outra cidade, pessoal que é da zona rural, que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. E nós estamos nessa live de oração. E o objetivo nosso é buscarmos a Deus em oração e clamarmos a Ele. Eu não sei por qual razão estou usando aqui um outro método hoje para transmitir, e eu não estou conseguindo detectar aqui os comentários. Então, por alguma razão, eu não estou conseguindo ativar isso aqui. E para eu encerrar e voltar, vai ser ruim, porque eu vou ter que encerrar a transmissão, mas não tem problema. Nós vamos aqui, mesmo sem eu ter o acesso aqui aos comentários, acho que vocês devem estar conseguindo poder escrever, mas não está aparecendo aqui para mim. Mas tudo bem, nós vamos adiante assim mesmo. Então, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Hoje a nossa reunião de oração, como eu disse, eu queria que a gente orasse muito nesse intuito, buscando a Deus santidade, buscando a Deus abandono do pecado, pureza, vida santa, vida pura. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 55, versículo 7, a Bíblia diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus,
porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No final desse capítulo, a Bíblia diz, o verso 12: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para a glória do Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. A base da nossa reunião de oração nessa noite é vida santa, é vida pura, é que Deus possa limpar os nossos pecados e nos capacitar para viver uma vida cada dia mais santa. Lembrando que santidade é uma via de mão dupla, né? Deus opera em nós e ao mesmo tempo nós operamos, nós realizamos. Na salvação, a conversão, por exemplo, é só Deus que opera. Na conversão, Ele faz e eu sou o agente que recebe. Agora, na santidade, na santificação, Deus faz e eu também procuro fazer. É uma via de mão dupla. Eu luto contra a minha carne e Deus me ajuda a vencer a minha carne. Portanto, naquilo que depender de nós, nós vamos com certeza lutar para sermos santos e com certeza que naquilo que depender do Senhor, esse é o interesse dele, né? Deus se interessa com que você e eu sejamos santos. Muito bem, eu queria, meus irmãos, eu imagino que a Dona Irene esteja aqui conectada com a gente. A Dona Irene enviou um vídeo, ela louvando a Deus, e eu queria falar para os irmãos como a gente está tendo, né? Terças e quintas, as nossas transmissões apenas virtual, nosso culto apenas virtual. Quem dos irmãos quiser, tem uma turma boa aí que canta, seja você homem ou mulher, você pode gravar o vídeo e enviar para a gente, tá? E aí vou te pedir, de preferência, com o celular deitado, de preferência, porque aí cabe na tela aqui, fica com mais facilidade e melhor para a gente, tá bom? De preferência, se não tiver jeito, não faz mal. E aí, quem puder e quiser, grave um louvor e envia para mim, pode enviar no WhatsApp, e na medida do possível, das oportunidades, a gente vai transmitindo aqui, tá bom? E a Dona Irene enviou esse louvor, e aí hoje nós vamos louvar a Deus com ela, e você que quiser pode nos enviar. Lembrando que pode ser as crianças também, tá? Os pais aí podem incentivar as crianças, os adolescentes, enfim, você pode gravar e nos enviar aqui, que na medida do possível nós vamos transmitindo aqui para toda a igreja. Então vamos louvar a Deus com a nossa irmã, com a Dona Irene, e depois a gente volta para meditar um trechinho na Bíblia rapidinho e orarmos ao Senhor e buscarmos a direção dele. Então vamos lá ouvir a nossa irmã Dona Irene. Boa noite, irmãos. Estou com saudade de todos. Vou cantar agora um hino que é bem conhecido, mas é muito bonito. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro Te chegar. Procuro só olhar a face do meu
E quando a luta vem perturbar a minha paz, então repito assim, somente olhar a ti. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito grande e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e avisto uma luz, então proponho a mim olhar somente a ti, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amém. Amém. Nos louvamos a Deus aqui pela vida da nossa irmã Dona Irene. Eu queria agradecer, viu, Dona Irene, a senhora ter enviado esse louvor aqui, olhar somente para ti, esse hino, realmente essa letra fala muito ao nosso coração. Muito obrigado e nós louvamos a Deus pela vida da senhora. Continue gravando, viu? Que qualidade de imagem, hein? A senhora colocou a gente aqui, ó. Que bênção, viu? Meus irmãos, eu queria também passar aqui um vídeo. Na terça-feira eu passei um vídeo aqui do Jefferson, convidando você e eu, convidando nós para um evento que a UMP vai realizar no sábado, dia 30. Então, antes de a gente meditar na Bíblia, eu queria colocar aqui o nosso irmão Jefferson. Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas aí? Passando rapidinho, só para deixar um convite especial a vocês. Dia 30 de maio, a nossa UMP da Primeira Igreja Presbiteriana em Carangola estará realizando uma live no intuito de louvarmos e adorarmos o nosso Deus. E quem vai estar trazendo uma palavra edificante para o meu e para o seu coração é o nosso seminarista Davi. Então não perca, dia 30 de maio, às 19h30, no nosso canal do YouTube e no Facebook. Te espero lá, hein? Isso aí, tá feito o convite, Jefferson. Se Deus permitir, nós estaremos lá. Meus irmãos, eu quero falar com vocês para a gente orar sobre uma vida santa, sobre vencermos o pecado, né? E vez ou outra, algumas pessoas me procuram e sempre conversam comigo e dizem coisas que eu também compactuo. Pastor, eu queria abandonar um determinado pecado, mas eu luto e não consigo vencer, não consigo abandonar aquele pecado. E talvez esse problema seja o seu problema também. Frequentemente eu me deparo com gente que diz isso. Eu luto por determinada coisa, por determinado erro, por determinado pecado, para vencê-lo e permaneço por um tempo sem praticar, mas acabo que volto a praticar e a cometer aquele pecado. Então eu separei aqui, meus irmãos, brevemente, 4 pilares, bases, para que você e eu pudéssemos vencer o pecado. Eu penso que sem essas 4 bases
nós não venceremos o pecado. O pecado é algo que mata. E diz a Bíblia que o pecado é uma enfermidade que todo ser humano possui. Nasceu em pecado. O Salmo diz, Salmo 51, versículo 5, a Bíblia diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista está dizendo o seguinte: desde o nascimento eu sou pecador. Portanto, o pecado faz parte da minha vida e da sua vida. Todos nós. Não há um justo, nenhum sequer, diz a Bíblia. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não há exceção. Portanto, se todos nós somos pecados, e lá em Adão foi quando o pecado entrou na raça humana, você lembra que pela desobediência, a Bíblia chega ao ponto de dizer isso, pela desobediência de um só homem, todos pecaram, mas também pela obediência do segundo Adão, Jesus Cristo, nós podemos ter a nossa justificação, o pagamento do nosso pecado, a nossa dívida, e aí recebermos em Cristo o perdão dos nossos pecados, porque Ele sim, justo, morreu por mim e por você, que somos injustos. Portanto, Ele satisfez a ira de Deus, Ele apazigou a ira de Deus, recebeu sobre si para que você e eu pudéssemos ser poupados desta ira de Deus por causa do pecado. Então, como que nós podemos vencer determinadas práticas do pecado? Eu separei 4 dicas que eu acho que pode ajudar muito você. Eu penso que pode ajudar você que quer ter uma vida mais santa, uma vida mais pura, uma vida mais próxima de Deus, mas que vez ou outra acaba cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados. Uma coisa interessante que você pode perceber na vida de Davi é que Davi não cometeu o mesmo pecado. Ele comete um pecado, ele se arrepende, mas ele não comete aquele mesmo pecado. E a grande luta da minha vida e da sua vida é a gente cometer aquele mesmo pecado, aquela mesma prática. E às vezes vamos carregando aquilo por anos. E o pecado impede a nossa comunhão com o Senhor. O pecado é uma barreira entre nós e o nosso Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E Deus não pode conhecer o pecado e se envolver com o pecado. Portanto, eu separei então 4 dicas que eu penso que você que quer vencer o pecado, se praticar, eu tenho convicção que com a ajuda do Senhor você vai poder vencer o pecado. Número 1. Para você vencer o pecado, você precisa depender do Espírito de Deus. Se alguém puder colocar nos comentários aqui, mesmo que eu não consiga ver, mas coloque nos comentários se puder, se você puder. Em primeiro lugar, para vencer o pecado, você precisa depender do Espírito de Deus, do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é o nosso encorajador, mas ele é também o nosso santificador. Portanto, é o Espírito quem opera em nós, quem aplica em nós a obra de salvação. É o Espírito que me enche ao ponto de dominar a minha vida e eu não ter espaço para a minha carnalidade, para a vaidade, para o egoísmo, para a avareza. Portanto, eu preciso, para vencer o pecado, eu preciso depender do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Gálatas 5, 16 e 17: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Portanto, você quer vencer as tentações da carne? Dependa do Espírito Santo de Deus e confie que Ele é suficiente para santificar, para te consolar, para trazer pureza, para te encher ao ponto de a carnalidade não dominar a sua vida. Então, lembra do apóstolo Pedro? Pedro diz que, a Bíblia diz que antes dele ser cheio do Espírito Santo, antes de Atos 2, do derramar do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro negou Jesus.
Você lembra desse episódio nas Escrituras? Ele, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele chegou ao ponto de dizer: Senhor, eu estou pronto a morrer contigo. Só que era tudo conversa. E quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, Pedro o negou. Depois de Atos 2, Pedro é aquele homem que prega sem medo, destemido. Pedro é aquele homem cheio do Espírito Santo que está disposto a morrer por amor ao Evangelho e morre. E Pedro é o apóstolo que morreu como um mártir. Portanto, sermos cheios do Espírito Santo, não há espaço para a carnalidade. Quer vencer o pecado? Número 1, dependa do Espírito Santo. Número 2, pastor, como que eu posso vencer o pecado? A prática do pecado. Como que eu posso me libertar de determinados pecados, de pecados pontuais na minha vida, que são às vezes rotineiros? Como que eu posso me livrar dele? Segundo, para você vencer o pecado, você precisa obedecer à palavra de Deus. Você precisa obedecer à palavra de Deus. Não é possível vencermos o pecado sem o auxílio da palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que, quando nós lemos, o autor está presente. É o único livro que nós podemos ler na presença do autor. Portanto, a Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Lembra do que o Salmo diz no Salmo 119, versículo 11? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Portanto, meus irmãos, segundo passo, segunda base para que você e eu possamos vencer o pecado, através da Escritura Sagrada, através da Palavra de Deus. Não pense você que você vai vencer o pecado sem a Bíblia. Você não é suficiente, eu não sou suficiente, nós não somos capazes para vencermos o pecado sem a ajuda plena da Palavra de Deus. Portanto, Jesus mesmo orou em João 17:17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Terceira dica, terceira orientação, terceira base para você que quer vencer o pecado. Para você vencer o pecado, você precisa orar. Não dá para vencer o pecado sem oração. Aquele que não cultiva uma vida de oração vai cultivar uma vida de pecado. Aquele que cultiva uma vida sem orar, ele vai cultivar uma vida na prática de pecados ocultos, rotineiros, constantes. Não dá para vencer o pecado sem oração. A Bíblia diz, aliás, existe uma frase que diz que a oração é para todos, mas nem todos são para a oração. A frase está dizendo o seguinte: a oração todos podem fazer, mas nem todos fazem. É muito fácil falar de oração, mas poucos entram na brecha da oração. Portanto, meus irmãos, Hebreus 4,16, a Bíblia diz assim: aproximemo-nos do trono da graça de Deus com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda na nossa necessidade. Portanto, quer vencer o pecado, quer ter uma vida santa, pratique a oração. Não dá para você ter uma vida santa sem oração. Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que entreis em tentação. Não basta só vigiar, tem que orar. As duas coisas andam juntas, a vigilância e a oração, para que não entreis em tentação. O próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, no final da oração, e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Portanto, meus irmãos, a oração, a prática da oração nos ajuda a conhecer quem nós somos, nos ajuda a conhecer as nossas fraquezas
e ao mesmo tempo nos ajuda a conhecer quem Deus é. A oração revela duas pessoas, revela quem sou e revela quem Deus é. Quem não pratica a oração não vai conhecer quem Ele é, portanto, ele não vai conhecer os seus próprios pecados e ao mesmo tempo não vai conhecer quem Deus é, porque na oração essas duas pessoas são reveladas, a gente se conhece e a gente conhece a Deus. Não dá para vencer o pecado sem oração. E a quarta e última dica, embora a gente tenha outras disciplinas, outras práticas que nos ajudam a vencer o pecado, mas essas quatro, penso eu, que são muito úteis para vencermos o pecado. Quarto e última dica, coloca nos comentários aqui quem puder. Para vencermos o pecado, precisamos ter comunhão uns com os outros. Não dá para viver como ovelha isolada. Alguém disse que ovelha que vive isolada vira petisco para lobo. Prestou atenção? Ovelha que vive isolada vira petisco para lobo. Nós não somos chamados para viver uma vida isolados. Nós somos chamados para viver uma vida em comunhão, uns com os outros. A vida cristã é uma vida de relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos. Portanto, nós precisamos manter a prática da comunhão. A Bíblia diz em Tiago 5, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Vejam você, o fato de confessarmos os pecados uns aos outros, isto é, falarmos dele, admitirmos como irmãos da fé, a Bíblia diz que isso promove cura na nossa vida. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Portanto, meus irmãos, a Bíblia diz em 2 Timóteo 1:9, pois ele nos chamou e nos salvou com uma santa vocação. Você e eu somos chamados para a santidade. E eu queria encerrar essa minha palavra aqui para a gente orar, buscando a Deus santificação. Quem quer lutar por uma vida santa, buscar santidade na vida, mas que está tendo dificuldade de vencer alguns pecados. Número 1, para você vencer o pecado, você precisa depender do Espírito Santo. Rogue o Espírito Santo, clame pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, pedi, batei e abrir-se-vos-á. Portanto, precisamos aprender a pedir, clamar. Senhor, enche-me do Teu Espírito, derrama o Teu Espírito sobre mim, que eu seja cheio de Ti e vazio do meu ego, da minha carnalidade. Portanto, quer vencer o pecado? Dependa do Espírito Santo. Segundo, quer vencer o pecado? Você precisa obedecer, conhecer, praticar a palavra de Deus. Não dá para vencermos o pecado sem as Escrituras Sagradas. Jesus ensinou em Mateus capítulo 4, quando o diabo o tentou, ele ensinou que para vencer as tentações, ele mesmo usou a Bíblia para vencer as tentações. Portanto, se ele, que é Deus, que era perfeito, usou a Bíblia, imagine então você e eu o que nós precisamos fazer. Terceiro, para vencermos o pecado, nós precisamos de orar. Não dá para termos uma vida santa, pura, sem oração. E por último, não dá para termos uma vida santa, não dá para vencer o pecado sem comunhão, sem relacionamento com os irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, fortaleça você, para que você tenha uma vida pura. Precisamos, irmãos, precisamos de homens e mulheres que tenham vida pura. Gente que diz não para o pecado, mas que diz sim para a obediência. Vamos orar por isso? Vamos clamar a Deus por santificação. Vamos clamar a Deus para sermos pessoas separadas. Vamos clamar a Deus para que o Espírito Santo nos transforme dia a dia à imagem do Filho dele. Vamos clamar isso ao Senhor? Eu vou colocar na tela aqui alguns pedidos de oração para clamarmos juntos aqui por esses pedidos. E eu queria que você orasse, meu irmão e minha irmã, eu queria que você clamasse pela misericórdia do Senhor e juntos aqui orarmos. Então eu vou dar um tempinho para você fazer essas orações, orando por esses motivos, e depois eu oro também por esses motivos. Eu coloquei pelo menos 4 motivos aqui especiais.
Vamos orar pelas famílias enlutadas. Nós temos a família do nosso irmão Moacir, né? Ontem nosso irmão foi sepultado. Vamos orar pela família, Consolo, a Magda, a filha, os amigos próximos, enfim, tanta gente e tanta gente com o coração apertado. Vamos orar por eles, por consolo. E eu queria também que a gente orasse pelo reverendo Nicodemos. Também ontem a sua esposa, a Kátia, foi sepultada. Vamos orar por ele, pelos seus filhos. Ela veio lutando há anos. Vocês conhecem um pouco da história? Há muitos anos ela vem lutando de enfermidades e isso vem se agravando e Deus a chamou agora para estar com ele. E vamos orar pelo reverendo Nicodemos e pelos seus filhos. Segundo tópico, vamos orar por santidade. Vamos orar por isso? Para você ter uma vida santa. Não negocie o pecado, não, meu irmão. Não negocie. Abrace uma vida santa. Deus te chamou das trevas para a luz. Portanto, não viva nas trevas. O propósito de Deus é muito mais elevado, os caminhos muito mais altos do que os nossos caminhos. Portanto, vamos clamar a Deus por santidade, por uma vida de abandono de pecado. Terceiro, vamos orar pelos irmãos que estão frios na fé. Nessa pandemia, tanta gente enfraquecendo na fé. Tanta gente sem comunhão. Tanta gente que não lê a Bíblia, não ora, não pratica aquilo que nós podemos praticar em casa e ter comunhão e relacionamento com Deus. Portanto, vamos orar por eles. Essa pandemia vai revelar muita gente, infelizmente, fria na fé. E quarto, vamos orar pelos enfermos. Vamos clamar pela misericórdia de Deus pelos enfermos. Vamos orar? Vou te dar um tempinho e depois eu vou interromper aqui fazendo esta oração. Senhor Deus, nós te pedimos nesta noite, o Senhor que é um Deus santo, Deus tremendo, perfeito, justo, imutável, o Senhor que é um Deus puro, que não pode contemplar o mal, o pecado, nós queremos nos chegar diante da Tua presença, Senhor, e clamar pela Tua misericórdia. Senhor, socorra as famílias que estão enlutadas. Nós já vimos o consolo do Senhor agindo, sendo derramado sobre a vida deles, e nós pedimos a continuidade deste consolo. Console, ó Deus, os familiares do Moacir, os familiares do reverendo Nicodemos, que a Tua graça, que é mais profunda do que qualquer abismo, a Tua graça que alcança o mais profundo no nosso ser, possa consolar e ser derramada sobre a vida dos nossos irmãos queridos que estão sofrendo nesse momento. Também, Senhor, nós oramos por santidade. Santifica a nossa vida, Pai. Ajude-nos a ter uma vida pura, abandonarmos o pecado, não nos deixe negociar, nos acostumar com o pecado. Por favor, Senhor, por favor, eu clamo ao Senhor que o Senhor derrame sobre a primeira igreja presbiteriana de Carangola santidade, que o Senhor levante irmãos puros, gente que não se contamina, gente que não se dobra diante da carnalidade, diante deste mundo mau, mas gente que vive uma vida santa e que está disposta a pagar o preço para isso. Portanto, traz santidade sobre nós, Senhor, por favor. Santifica-nos para o louvor e a glória do Teu nome. Também oramos pelos irmãos que estão frios na fé, Senhor. Por favor, oramos por eles. Que o Senhor os ajude, aqueça aqueles corações, dê a eles a graça, a saudade da comunhão e do relacionamento com o Senhor. Oramos pelos enfermos, ó Deus, tanta gente lutando, tanta gente sofrendo. Nós te pedimos para que o Senhor possa
consolá-los e curá-los para o louvor da glória do Teu nome. Eu estou lembrando aqui de alguns irmãos, estou lembrando aqui do meu pai. Eu peço ao Senhor que abençoe a eles, cure para a glória do Teu nome. Nós veremos, ó Deus, não a nossa capacidade, não os nossos talentos, mas nós veremos o agir do Senhor e glorificaremos o Teu nome. Pedimos ao Senhor cura, pedimos ao Senhor graça, pedimos ao Senhor misericórdia. Oramos por esses assuntos, ó Deus, e pelos assuntos que os irmãos que estão aqui nesta transmissão, assuntos familiares, assuntos pessoais, assuntos que estão sendo colocados diante do Senhor, nós te pedimos, ó Deus, atenda de acordo com a tua santa e perfeita vontade. Oramos por cada um, por cada vida, oramos pelos irmãos da nossa igreja, oramos pelos presbíteros, pelos diáconos, ó Deus, pelos presidentes das sociedades, oramos por cada sociedade, que a tua graça possa sustentar a cada um. E também oramos, ó Deus, para que o Senhor definha esta pandemia. Nós estamos cansados, ó Deus. Nós estamos cansados dessa pandemia. Tantas turbulências que vivenciamos esse ano. E nós oramos o que o salmista orou. Nos dê folga, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos então terminando a nossa transmissão aqui nessa noite. Que Deus te abençoe, viu? Que você tenha aí um restante de dia, né? De noite, que você tenha o restante de semana. E domingo, 9 horas da manhã e 19h30, nós temos a EBD e o culto à noite, tá bom? Você que pode, eu quero te desafiar a você estar aqui conosco para a gente cultuar ao Senhor. Não esqueça da sua máscara, não esqueça do álcool em gel, nós temos à disposição aqui. E não esqueça de ter comunhão com os irmãos, da oração, não esqueça da leitura da Bíblia, porque nós precisamos do Senhor. E a Bíblia diz que perto está o Senhor. Que Deus te abençoe, viu? Obrigado a cada um que ficou até aqui nessa transmissão e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Nós vamos colocar aqui um louvor e logo após essa transmissão vai ser encerrada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus. Para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus.